Você já percebeu como às vezes ser uma boa pessoa dói? Não estou falando da dor de fazer o certo. Estou falando daquela dor silenciosa, que surge quando você percebe que por mais que se esforce, por mais que tente agradar, ser gentil, estar sempre disponível, nunca parece ser o bastante. Ou pior, às vezes, quanto mais você tenta ser bom, mais as pessoas te desvalorizam, te ignoram, te usam e te descartam. Seja honesto agora. Quantas vezes você já se calou para evitar conflito? Quantas vezes engoliu sapos, colocou as necessidades dos outros acima das suas, só para manter a paz? Só para ser visto como alguém legal, alguém agradável, alguém do bem? E no final, quem cuidou de você? Quem te protegeu quando você estava no limite? Quem reconheceu todo esse esforço invisível que você fez para ser visto como uma boa pessoa? Talvez ninguém. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de te contar. Ser bonzinho demais é uma armadilha. E não, isso não é papo para te ensinar a ser uma pessoa ruim. Pelo contrário. Isso é sobre você entender que existe um preço muito alto em viver refém da aprovação dos outros. E sabe quem já falava sobre isso há mais de 500 anos? Nicolau Maquiavel. Um homem que entendeu, antes de qualquer coach, psicólogo ou guru moderno, que a obsessão em ser amado, aceito e aprovado te torna fraco, previsível, manipulável. Isso vale para tudo. Vale para o seu relacionamento amoroso, vale para sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho, para qualquer lugar onde você insiste em ser a pessoa que nunca diz não, que aceita tudo, que suporta tudo, que se anula, só para ser visto como uma boa pessoa. Mas hoje você vai entender por que essa prisão precisa ser quebrada. Porque a busca cega por ser bonzinho te impede de ser livre. E mais do que isso, você vai aprender como transformar sua bondade em força, em estratégia, em respeito, sem precisar se tornar uma pessoa ruim, apenas alguém que entende que ser bom é uma escolha, não uma obrigação. Seja bem-vindo ao desconforto que pode finalmente te libertar. Quantas vezes você já ouviu aquela velha frase: seja uma boa pessoa, faça o bem e o universo te devolverá? Bonito, né? Inspirador até. Só que, no mundo real, a história é bem diferente. O mundo não premia quem é apenas bom. Na prática, o mundo premia quem é útil, quem tem valor, quem sabe se posicionar. E se você acha que isso é cruel, na verdade, é só a vida sendo vida. Quando você se coloca nessa posição de eu preciso ser uma boa pessoa o tempo todo, você não percebe, mas está assinando um contrato invisível. Um contrato que te obriga, inconscientemente, a aceitar coisas que você não quer, a sorrir quando quer gritar, a dizer sim quando tudo dentro de você quer dizer não. E quer saber? As pessoas percebem isso. Talvez não de forma consciente, mas elas percebem que você é aquela pessoa que nunca impõe limites, que topa tudo, que não se posiciona, que tem medo de desagradar. E sabe qual é a consequência disso? O que deveria ser virtude se torna fraqueza, o que deveria ser bondade vira submissão. E quando a sua bondade se transforma em submissão, você não conquista respeito, você perde respeito. E não se iluda, isso vale para tudo. Para aquele relacionamento onde você aceita migalhas, que a pessoa entende a sua bondade como uma fraqueza, não valoriza, te critica, te magoa e finge que não percebe. E quando você se expressa, se sente ofendida como se você tivesse cometido um crime, para aquele trabalho onde você sempre faz hora extra, se desdobra, se entrega. E no final, quem é promovido é aquele que soube se impor. Para aquela amizade onde você vive dizendo tudo bem, eu entendo, enquanto é você quem nunca é compreendido. Essa é a prisão invisível do ser bom. Quando você faz da bondade uma obrigação e não uma escolha consciente,
Ela te esmaga, te esgota, te torna refém. E é aqui que a filosofia de Maquiavel começa a fazer sentido. Ele não disse para você ser mau. Ele disse para você parar de viver refém da necessidade de parecer bom o tempo todo. Porque a obsessão em ser visto como bom não é virtude, é fraqueza disfarçada. A partir do momento que você entende isso, você para de negociar sua liberdade em troca de migalhas de aprovação. Existe uma regra silenciosa que ninguém te ensinou, mas que você já sentiu na pele, mesmo sem perceber. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos as pessoas te respeitam. É duro ouvir isso, eu sei, mas é a verdade nua e crua. Sabe por quê? Porque o mundo lê excesso de bondade como sinal de fraqueza. Isso não significa que você precisa ser cruel, nem significa que precisa machucar alguém para ser forte. Mas infelizmente, na cabeça das pessoas, quando você nunca se impõe, nunca se posiciona, nunca diz basta, o que elas enxergam não é gentileza, é fraqueza. E não é porque elas são más, é simplesmente como a mente humana funciona. O cérebro humano é programado para perceber quem ocupa espaço e quem se encolhe, quem lidera e quem se submete, quem impõe presença e quem vive pedindo licença até para existir. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? No fundo, você nem percebe que está se sabotando. Você acha que está sendo uma boa pessoa, que está fazendo certo, que está cuidando dos outros, que está evitando conflitos, mas na prática está se encolhendo cada vez mais. E cada vez que você se diminui esperando amor, aprovação ou reconhecimento, você só recebe o oposto, desvalorização. É aquele chefe que percebe que você nunca reclama, então te sobrecarrega. É aquele parceiro que percebe que você nunca se impõe, então começa a te tratar como se seus sentimentos não importassem. É aquele amigo que percebe que você nunca diz não, então só te procura quando precisa de algo. Sabe qual é o problema? Quando você não se posiciona, o mundo te posiciona, e quase nunca onde você gostaria de estar. Maquiavel entendeu isso de forma brutal. Ele escreveu que as pessoas, no geral, valorizam mais a aparência de força do que a promessa de bondade. E isso não quer dizer que você precise se tornar alguém frio, calculista ou sem empatia. Quer dizer apenas que, se você não aprender a colocar limite, se não aprender a se escolher antes de querer ser escolhido, a vida vai te colocar no papel que sobra, o de quem serve, o de quem agrada, o de quem é útil, até não ser mais. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas que também pode libertar. Ser uma boa pessoa não é viver dizendo sim para os outros. É aprender a dizer sim para você antes de qualquer coisa. Existe uma chave que, quando você gira, tudo começa a fazer sentido. Maquiavel entendeu isso há mais de 500 anos e até hoje quase ninguém teve coragem de admitir o que ele descobriu. O mundo não é guiado por quem é bom. O mundo é guiado por quem entende as regras invisíveis do jogo. E sabe qual é uma dessas regras? A sua imagem vale mais do que a sua intenção. Pode parecer pesado ouvir isso, mas pense comigo. De que adianta ter o coração mais puro do mundo se as pessoas não te enxergam como alguém forte? De que adianta ser leal, dedicado, amoroso, se aos olhos dos outros você parece alguém frágil, submisso, descartável? É aqui que Maquiavel faz um alerta brutal. Ele diz que se você tiver que escolher entre ser amado ou ser temido, escolha ser temido. E calma, não interprete isso da maneira errada. Não é sobre ser alguém cruel, agressivo ou mau. É sobre ser alguém que não tem medo de se posicionar. Alguém que não aceita ser desrespeitado. Alguém que deixa claro, sem precisar gritar, que existem limites, que existem linhas que ninguém pode atravessar. É sobre você entender que ser bom, sim. Ser bobo, nunca. Pessoas que sabem se posicionar não são más. São livres. E é isso que Maquiavel quer te mostrar.
Que a bondade, quando não vem acompanhada de força, de presença, de clareza, se transforma numa prisão. Mas quando você faz da sua bondade uma escolha consciente e não uma necessidade de agradar, ela se torna uma virtude poderosa. É aqui que nasce o seu príncipe interior. Aquela versão sua que entende que viver não é sobre se anular pelos outros, mas sim sobre construir respeito, espaço e dignidade. E isso não é só filosofia, isso vale na prática. Vale no relacionamento, onde você para de aceitar migalhas e começa a deixar claro: eu não tô aqui para implorar amor, eu tô aqui para compartilhar amor. Vale na família, onde você começa a dizer: eu te amo, mas não vou mais abrir mão de mim para atender expectativas que não são minhas. Vale nas amizades, onde você começa a entender que quem só me procura quando precisa não é meu amigo, é só alguém que se acostumou com a minha ausência de limite. Vale no trabalho, quando você aprende a se valorizar, a não aceitar sobrecarga, desrespeito ou exploração disfarçada de oportunidade. Quando você entende isso, você para de ser refém. A sua bondade deixa de ser fraqueza e vira escolha. A sua presença deixa de ser invisível e passa a ser notada. E, principalmente, você começa finalmente a experimentar algo que talvez nem soubesse que existia: liberdade emocional. Chega uma hora que a vida te obriga a escolher, e essa escolha não é fácil, não é leve, não é confortável. Você quer ser amado ou você quer ser livre, porque enquanto você viver sedento por aprovação, enquanto a sua existência for movida pelo desejo de ser aceito, de ser bem visto, de nunca desagradar, de ser aquela pessoa que todo mundo gosta, a sua liberdade vai ser sempre o preço. E olha, eu não estou aqui para te dizer que ser amado é ruim. Pelo contrário, ser amado, ser querido, ser reconhecido é maravilhoso. O problema começa quando você faz disso uma dependência. Quando você começa a se abandonar, a se diminuir, a se trair, só para caber nas expectativas dos outros. E se tem uma coisa que Maquiavel deixou claro, é que nem sempre dá para ser amado e ser livre ao mesmo tempo. Às vezes, para ser livre, você vai ter que aprender a lidar com a dor de não agradar, com a dor de ser mal interpretado, com a dor de desagradar quem se acostumou a te ver no papel de submisso, de sempre disponível, de sempre flexível, de sempre bonzinho. Mas sabe o que vem depois dessa dor? Respeito, força, paz, porque quando você escolhe a liberdade, você entende que não precisa mais se esforçar para ser amado por todo mundo. Basta ser amado por quem te enxerga de verdade, por quem te respeita de verdade, por quem te quer. Não porque você se anula para caber na vida deles, mas porque você transborda inteiro na sua própria vida. E nesse momento, a sua bondade volta a ser algo lindo, porque ela não é mais um pedido desesperado por aceitação. Ela é um presente que você dá quando quer para quem merece e nunca mais como obrigação. A pergunta que fica é simples: você quer continuar sendo o bonzinho que todo mundo gosta, mas que ninguém respeita? Ou está na hora de se tornar alguém livre? Me responde nos comentários. A escolha sempre foi sua. Deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de vídeo. Se o vídeo fez sentido para você, é claro. Até o próximo vídeo e fique bem.